doença como linguagem da alma. O esquema cabeça-pé. Tradicionalmente, a medicina subdivide o organismo em unidades funcionais, para as quais há sempre um médico competente. Assim, o gastroenterologista está especializado no trato gastrointestinal, o nefrologista nos rins e o neurologista nos nervos. O paciente, ao contrário, vivencia o organismo como uma unidade. Trata-se de uma só coisa, segundo sua maneira de ver, pois, a rigor, as unidades funcionais não se deixam separar. Tudo está demasiado relacionado com todo o resto. Os nervos e os vasos sanguíneos estão em praticamente todo o corpo, e órgãos individualizados, tais como o fígado ou os rins, atuam sempre em todo o organismo. A visão integradora está, portanto, mais próxima do leigo, já que ele vivencia seus achaques como perturbações de bem-estar como um todo. Muitas vezes, ele somente pode perceber de maneira vaga de qual região parte o incômodo. A divisão, tanto em ciclos funcionais como em regiões, apresenta vantagens, mas considerar os sintomas desde um ponto de vista regional provou ser mais produtivo para a avaliação integral dos sintomas. Quando interpretamos os sintomas a partir de sua região, começamos com sua base, ou seja, o palco sobre o qual toma corpo o drama anímico espiritual. Na pneumonia, os pulmões mostram o plano em que se desenrola o conflito. No enfisema pulmonar, o mesmo plano de comunicação está afetado, mas com o excesso de ventilação dos alvéolos e da formação de um peito inchado, é outra a peça que está tendo lugar nesse mesmo palco. Problemas completamente diferentes podem, portanto, ter uma base comum a partir da mesma região. Para tornar isso mais claro, a partir de agora os problemas específicos serão tratados de cima para baixo, sempre focalizando em primeiro lugar a região afetada. Os sintomas que assim emergem serão então interpretados de acordo com seu significado e frequência, desde que isso não tenha sido feito antes. Muitas culturas compreenderam e indicaram à sua maneira os centros do corpo e suas respectivas relações. Aquilo que os chineses descrevem como meridianos é chamado de nadis pelos hindus. Muitos povos arcaicos também desenvolveram um impressionante conhecimento sobre os caminhos de comunicação de energia do corpo. Lugares onde a energia está concentrada, conhecidos como chakras pela cultura indiana, são mencionados em diversas tradições. No Oriente, tem-se 7 desses chakras principais como pontos de partida. Os 2 superiores encontram-se na cabeça, os inferiores na pelve. O terceiro está na passagem da região da pelve para a região do ventre, o quinto na região do pescoço, sendo que o quarto, central, é o chakra do coração. Desta maneira, do ponto de vista energético, existem 3 pontos principais no organismo: a cabeça como polo oposto da pelve e entre os dois, no meio, o peito com a área do coração. Embora o conhecimento sobre esses 3 centros principais possa ser encontrado em praticamente todo o mundo, os pontos principais são dispostos de maneira muito diferente. Ao longo do seu desenvolvimento, os povos germânicos do norte aprenderam a enfatizar a cabeça, enquanto os povos mediterrâneos vivem mais a partir do coração. Já as ameaçadas culturas orientais da Índia abandonam-se à sensação que provém do ventre. Em comparação com o êxito de outras culturas, eles encontram-se, de fato, em situação de verdadeiro abandono. Apoiados em suas instituições, eles não puderam fazer frente nem aos povos de sangue quente da Espanha e de Portugal, nem à razão agressiva das culturas nórdicas. Se no início da história reconhecida por nós, a humanidade, baseando-se na sensação do ventre e seus instintos, vivia em estreita relação com a Mãe Terra, o centro do coração passou a ser predominante a partir do domínio do mundo por espanhóis e portugueses, para ser finalmente substituído pelo poder intelectual da cabeça. Como instância superior do corpo, ao longo da história, a cabeça aprendeu a dominar os outros centros. As culturas que enfatizam a cabeça subjugaram a terra.
Mas aquilo que aconteceu no mundo teve lugar também, paralelamente, no corpo e na alma. A cabeça submeteu o coração e o ventre e teve início um impiedoso domínio da razão. Com olhos, ouvidos, nariz e papilas gustativas, ela dispõe de um monopólio praticamente absoluto da informação. Além disso, tendo o cérebro no centro, administra esse fluxo de informação a seu bel prazer. Desde que o Homo erectus ergueu a cabeça, ele passou a ter não apenas os membros anteriores livres para cuidar dos seus interesses, ele pôde também transformar seu cérebro em um órgão maior. Este, em consequência, transformou-se na maior potência decisiva do corpo, tomando a iniciativa de dominar e domesticar todos os outros órgãos. O pé deve, segundo o ditado, ir para onde a cabeça quer. Sendo o lugar onde ocorreu tal concentração de poder, a cabeça tornou-se capo, chefe principal. A coisa capital, do latim capta, cabeça, da vida. Tal como a capital de um país centralista, ela rege as províncias do corpo. Conceitos como cabecilha e capitão o comprovam. Da mesma maneira como o capitão rege o navio, o capital, que rege o mundo, é outra demonstração de quem é o senhor da casa. Os romanos governavam seu império mundial a partir do Capitólio e os americanos regem a maior parte do mundo a partir de Washington, que eles também chamam de capital. Construindo com diligência e razão, os homens das culturas industriais permitiram ainda que a cabeça utilizasse seu monopólio sobre os órgãos do sentido para reprimir a sensualidade. O olfato, originalmente dominante, já que assumia, entre outras, a função de perceber o aroma da comida, foi o primeiro a ser banido. O paladar lhe está especialmente próximo e, consequentemente, também perdeu significado. O grande antigo rinencéfalo, que como sistema límbico está agora relacionado à elaboração das sensações, ainda hoje é testemunha desse passado. A audição também teve de passar a um segundo plano em relação aos olhos, que a partir do momento em que o homem se ergueu sobre as pernas traseiras, passaram a ocupar o lugar mais elevado de todos os órgãos do sentido e foram os únicos que saíram ganhando com a adquirida capacidade de visão geral. Os outros sentidos, na verdade, sofreram desvantagens, já que ficaram mais afastados de suas fontes de informação. Os olhos, no entanto, descobriram uma torrente de informações de longo alcance e, assimilando-as, seu aspecto sensual foi diminuindo progressivamente. O estado em que hoje se encontra a Terra subjugada é tão comovente como o estado em que se encontra o corpo, também subjugado em sua maior parte, indicando que o domínio unilateral da cabeça poderia ser também um beco sem saída. Apesar da inteligência altamente desenvolvida dos casos, os problemas crescem mais rapidamente que as soluções, já que não conta com o sentido comum em suas fileiras. Pessoas sensuais estão mais abertas para os movimentos do coração, que por sua vez ameaçam a monarquia da cabeça. Quando, por exemplo, em estado de paixão, a fria cabeça só pode observar impotente como o quente coração assume o poder. Mas ela não pode simplesmente aceitar esse fato e começa imediatamente a distribuir culpa, afirmando que o outro teria virado a cabeça de seu proprietário, que este ficou cego e então perdeu a cabeça. Isso não poderia acontecer caso a cabeça estivesse funcionando normalmente. Antes que o afetado perca completamente a razão, ou seja, antes que esta perca sua primazia, o intelecto tratará de construir as afirmações mais estranhas para pôr fim a este divino estado que para ele é tão ameaçador. Quase sempre, são seus argumentos racionais que perturbam e destroem o amor, terminando com o passeio pelo reino do coração. Ainda que a cabeça tenha de sofrer algumas derrotas no fronte do coração, ela certamente mantém a intuição do ventre firmemente sob controle. Somente o irracional sentimento popular é conhecido ainda por permitir-se ver com o coração e viver de acordo com as sensações do ventre. Em ditados tais como amor e razão raramente caminham juntos, ou quando o coração queima,
a cabeça precisa buscar água, expressa-se a rivalidade entre a cabeça, o coração e as sensações. A medicina popular sabe que o fogo do coração esquenta a cabeça e uma cabeça quente, naturalmente, dói. Muitas vezes, os intelectuais não conseguem decidir se a cabeça é dona da pessoa em questão ou se é esta que é dona da própria cabeça. Seja lá como for, para os homens modernos ela é a região superior e mais importante, com a qual nos ocupamos e preocupamos de maneira mais intensa. A maioria das pessoas empregam mais tempo dispensando-lhe cuidados que com todo o resto do corpo. No trabalho e no tempo livre, nós nos servimos principalmente da cabeça, confiando no comando central de seu cérebro. De sua elevada posição, que é, por assim dizer, como a coroa da coluna vertebral ereta, nota-se que o papel de chefe de fato lhe cai bem. Sua forma redonda, próxima da esfera ideal, indica também a posição especial que ocupa. Apesar disso, deveríamos perguntar se o típico homem cabeça da nossa cultura ainda tem consciência de que os outros centros também são de importância vital e de que à cabeça cabe somente o papel de primeiro entre iguais. Basta observar a linguagem para ouvir que a cabeça somente pode afirmar Behalten, cabeça, mas não apreender. Para isso, ela precisa das mãos. Até mesmo suas afirmações ficam no ar enquanto não forem fundamentadas. Chão. O primeiro lugar corresponde à cabeça, tal como demonstra a anatomia, mas ela não seria nada sem a base do corpo sobre a qual se apoia. A voz popular sabe que o coração seca quando sua cabeça domina. Sendo assim, não é de se estranhar que as doenças coronárias e destas, especialmente o infarto do coração, assumam com folga o primeiro lugar nas estatísticas de mortalidade. No infarto, trata-se de uma falta de irrigação sanguínea do coração. É como se este morresse de fome. Apesar dos muitos corações que gritam de dor e batem descontroladamente, a central da cabeça é quem recebe, de longe, a maioria das nossas atenções. Nós nos afirmamos com a cabeça. Nosso objetivo mais elevado é mantê-la alta na luta pelo poder que tem lugar na sociedade. Nada pode passar por cima de nossas cabeças, e ai daquele que dança sobre nossas cabeças. Manter a cabeça erguida, animamos a nós mesmos quando alguma coisa não dá certo, ou não podemos nos rebaixar. Não queremos ter nenhum contato com as zonas inferiores, e quando estamos com a cabeça pesada, muitas vezes lembramos uns aos outros que é preciso não abaixar a cabeça, prevenindo-nos assim contra uma recaída nos bons velhos tempos em que a cabeça não era o número 1 absoluto. Convencidos de ser a coroação da criação, dirigimos preferencialmente um olhar à nossa coroa. A frequência e a disseminação da enxaqueca deixam entrever que essa insistência excessiva não é muito saudável. Em consequência de nossa ambição, que enfatiza a cabeça, muita coisa nos subiu à cabeça, transformando-a em uma dolorosa caixa troante que muitas vezes parece que vai arrebentar. Aquilo que se mete na cabeça permanece na cabeça, e não é raro que, através do acúmulo, a pessoa se torne então um verdadeiro cabeça dura. Não há praticamente mais nenhuma pessoa em nossa sociedade que não conheça a sensação de ter uma cabeça dura. Da mesma maneira, não há praticamente mais nenhuma pessoa em nossa sociedade que não conheça a sensação de ter uma cabeça dura. Da mesma maneira, não há um só membro de uma das culturas chamadas de primitivas que possa imaginar algo parecido. Embora não sejamos cabeças ocas, muitas vezes não sabemos mais onde estamos com a cabeça. Pessoas que não estão o tempo todo quebrando a cabeça, que não têm a tendência de bater com a cabeça na parede, que não precisam afirmar-se ou chegar à conclusão de que o mundo somente se desenvolve corretamente quando tudo ocorre de acordo com a sua cabeça, essas pessoas não sabem o que é uma dor de cabeça. Abrigados pela consciência de que, de qualquer maneira, a criação se desenvolve de acordo com o plano de Deus, eles não têm uma tábua diante da testa.
coisa que dolorosamente adquirem tantos seres humanos modernos. A pressão que colocamos sobre nós mesmos ao assumirmos o papel de senhores dessa criação pressiona-nos muitas vezes naquela região com cuja ajuda nos afirmamos. A maneira pela qual a maioria dos sintomas une resultam dessa situação de desequilíbrio, afetam o corpo oprimido e expressa-se não somente no interior da cabeça, mas também fora, no rosto. Provavelmente devemos à excessiva enfatização da cabeça não só as dores lancinantes, como também a maior parte de todas as moléstias psicossomáticas, que são totalmente desconhecidas pelas assim chamadas culturas arcaicas, que vivem próximas à natureza e prescindem de toda intelectualidade. Apesar desse conhecimento, faz pouco sentido abaixar a cabeça. É mais saudável interpretar os próprios sinais de alarme de sobrecarga e proporcionar a outras regiões do corpo o significado que lhes corresponde. Antes de dar início a essa tarefa e descermos até nossas raízes dentro do esquema cabeça-pé, devemos abordar o tema do câncer. Significativamente, isso ocorre fora do esquema cabeça-pé, porque o câncer pode afetar praticamente todos os órgãos e tecidos. Também neste caso, se recomenda estudar a região afetada antes de dedicar-se ao capítulo seguinte, que aborda o câncer de maneira geral.